E o tema que eu trouxe para a igreja hoje, o tema que o Senhor falou comigo, foi baseado em algumas ditados que nós temos. E um deles, que é muito conhecido, que se aplica a vários contextos. Vocês já ouviram falar de que certas pessoas dizem que precisam de matar um leão por dia? Né? Que nós sentimos que nós estamos sempre batalhando e temos que matar uma fera, um leão por dia. E lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A própria Bíblia está comparando o diabo como se fosse um leão, porque o leão, ele não é um animal, né, literalmente mau, mas ele é um animal feroz, ele é um animal, né, muito poderoso. Não é à toa que o leão é conhecido como o rei da selva, porque ele tem um poder, uma força, uma habilidade, uma agilidade, uma velocidade em que poucos conseguiriam derrotá-lo. Mas a Bíblia diz que o diabo anda como um desses aí, como um leão feroz, poderoso, cheio de agressividade, cheio de maldade, cheio de vontade de destruir, né? Destruir tua vida, teu casamento, destruir tuas amizades, destruir seus projetos, destruir tudo. É assim que a Bíblia compara o diabo, como um leão feroz, que anda ao derredor. Ele fica circulando assim as nossas vidas. Ele fica procurando brechas. Ele fica procurando uma oportunidade de penetrar, para fazer o dano que ele entende ou intenta contra nossas vidas. Por isso é que a Bíblia diz, né, que o diabo é assim. É por isso que esse ditado aplica-se, que nós temos que matar um leão por dia. Porque se o diabo está nos atacando, nós precisamos aprender a derrotar o diabo. Nós precisamos aprender a derrotar esse leão, ou a impedir que esse leão nos ataque. E eu vejo isso hoje, uma analogia com os nossos grandes problemas, né? Não tem um leão literalmente lá fora nos esperando, mas existem problemas que são como leões, existem situações que são como leões, existem, né, causas impossíveis em que nós estamos batalhando contra elas, que parece que nós estamos lutando contra leões, porque parece que é muito mais poderoso do que nós. O leão era o maior símbolo de força. Se você olha na palavra, principalmente no Velho Testamento, do tempo antigo. Por isso que quando um personagem, quando alguém conseguia derrotar um leão, se tornava uma pessoa notável e conhecida, e todos lembravam desse fato. Por isso eu gostaria de que você hoje se espelhasse na vida de alguns personagens bíblicos que lutaram contra leões, e cada um deles lutou contra o leão de uma forma diferente. O diabo está pronto para tragar, ele quer roubar, matar e destruir, mas nós não podemos cruzar os nossos braços e permitir isso. A Bíblia bem diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós precisamos aprender a derrotar e a lutar contra esses leões, e é isso que eu gostaria de falar com a igreja hoje. Amém? Amém. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar para os irmãos se encontra em Juízes 14, e eu vou ler do 5 apenas ao final do 6. Eu creio que a projeção tem até mais do que isso, mas vamos parar no 6. O que diz ali em Juízes 14, de 5 e o 6? Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Timna, um leão novo veio rugindo para cima dele, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Sansão foi surpreendido. Ele estava caminhando, e quando ele passava por uma plantação de uva,
um forte leão o atacou. Um forte leão se levantou contra ele. Assim são certos problemas de nossas vidas. Você não está nem imaginando. Você está pensando em outras coisas, vivendo outras coisas, vivendo a tua vida de uma forma natural e normal. E quando você menos espera, um forte leão, um forte problema, alguma coisa complicadíssima se levanta contra você. E aí? O que fazer? O que fazer? Naquele momento, Sansão, pelo menos Sansão, ele não teve tempo nem de pensar. Ele não teve tempo de racionalizar. Ele simplesmente diz a palavra que o Espírito do Senhor fez com que ele ficasse forte. E ele atacou o leão. E despedaçou o leão como se ele fosse um cabrito, derrotando. Isso é uma forma de nós vencermos leões. Muitas vezes nós ficamos imaginando demais, pensando demais. O problema se apresenta e nós ficamos pensando sobre como derrotar o problema. Mas quanto mais nós pensamos, dá efeito contrário, porque nós mais nos ficamos, o medo se aposta, porque nós começamos a olhar o tamanho do bicho. Olha o tamanho desse problema, olha o tamanho desse leão, olha o tamanho das garras, olha o rugido, olha o poder, olha a velocidade. Como eu vou poder derrotar esse leão? Sansão não teve esse tempo. Ele simplesmente atacou o problema. Nós podemos fazer isso às vezes, mas ele atacou o problema por quê? Porque o Espírito de Deus fez com que ele se tornasse forte. A força de Sansão vinha do Espírito de Deus. Se não fosse o Espírito de Deus, o leão estraçalhava ele todo. Mas não tem também um outro ditado popular que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come? Eu falei ao contrário? É ao contrário. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Você sabia que um leão é mais ou menos como um urso? Você não pode dar as costas para ele. E você também não pode correr, porque quem é você para achar que vai correr de um leão? Então, o que eles dizem, pelo menos para ursos, que é mais comum aqui no território americano, quando nós vamos para as montanhas, tem muitas montanhas que tem ursos. Eles dizem: olha, se você tiver o desprazer de encontrar um urso nas suas caminhadas na montanha, a melhor coisa que você faz é pare, fique quieto, respire tranquilo, não olhe para o olho dele e fica na sua, esperando com que ele só veja você assim, ó, e vai andando embora. Porque você não pode correr dele, e você não pode dar as costas para ele. Compreende? Muitos de nossos problemas, queridos, é a mesma coisa. Porque o problema surgiu, você pode ignorar simplesmente o problema e ele vai deixar de existir? Isso é dar as costas para os problemas, Se alguma situação surgiu, você pode falar assim: eu vou fingir que não existe, vou dar as costas, vai desaparecer amanhã, vou acordar, não vai estar mais ali. E tampouco você pode correr, porque te segue para onde você for. Não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de casamento, não adianta você fazer nada disso, porque o problema não vai ser eliminado ao você correr dele. Mas Sansão, ele atacou o problema com coragem. Então Sansão venceu o problema dele com coragem. É uma forma de você matar os leões. Tenha coragem. Revista-se com o poder de Deus. Não tente enfrentar os seus problemas com a força do teu braço. Não fique imaginando e racionalizando, porque mais você racionalizar, mais você vai perceber que você não tem condições de derrotar aquele leão. Como dizem Provérbios, e esse Provérbios aqui, a minha sogra, a minha esposa não está aqui hoje para me ouvir, mas ela está lá com as crianças. Minha sogra gosta de citar, e quando ela fala eu dou risada. Ela disse o que? Lá em Provérbios 22:13, disse que o preguiçoso, ele usa a desculpa de que pode haver leões no caminho dele para ele não trabalhar. Diz o que? O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega.
Sabe quando ela falou isso para mim? Ela falou de uma forma, eu falei, ô Léa, a sua mãe está inventando coisa na Bíblia, eu nunca vi isso na Bíblia não. Tinha escapado. Aí eu fui lá, olhei, sabe que a velhinha está certa? O preguiçoso fica em casa, dizendo, se eu sair, o leão me pega, então não vou trabalhar não, vou ficar aqui. Mas não é só o preguiçoso, é o acomodado com o problema. É aquele que não está enfrentando. Os problemas precisam ser resolvidos, né? Eles não vão desaparecer. Você pode pedir a ajuda das pessoas, você pode pedir a ajuda dos pastores, das igrejas, você pode pedir a ajuda de Deus, mas você vai precisar de resolver. E uma forma de resolver é com coragem. Uma forma de resolver é você atacar. De onde vem a coragem, né? A palavra diz que a coragem de Sansão, o poder de Sansão veio do Espírito Santo de Deus. E lá em Romanos 8:15 diz o seguinte: porque o Espírito de quem? De Deus. O Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos em fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus é espírito de coragem. Crente, homem de Deus, mulher de Deus, não pode ficar morrendo, tremendo de medo dos problemas. Nós precisamos ter coragem, porque quem vai na frente é Jeová, quem vai na frente é Deus. Amém. Davi falou o quê? Quem é esse incircunciso que tem a petulância, que ousa se levantar contra o exército do Deus vivo? Davi sabia que não importava o tamanho de Golias, não importava os soldados filisteus, ele sabia quem é esse incircunciso. Ele só via que ele não olhava o tamanho de Golias, ele não olhava a espada de Golias, que ele não conseguia nem levantar. Eles tentaram colocar uma armadura em Davi, a armadura jogou ele no chão, porque ele era muito pequeno, não conseguia carregar nem a armadura. E ele estava com a coragem que veio do Espírito de Deus, porque ele falou: quem é esse incircunciso? Então, quando alguém se levantar contra você, quando um problema que você sabe que foi lançado pelo diabo, que foi o leão que está ao teu derredor, bravando, rugindo, tentando te tragar, levanta-se com coragem, porque o diabo não pode contra o Espírito Santo de Deus. Amém? E Deus vai te revestir de toda a coragem, de toda a audácia, e você vai derrotar o leão com coragem. Mas existe outra forma de você derrotar os leões. E eu estava falando aqui de Davi, e Davi também derrotou um leão. Antes dele derrotar Golias, ele derrotou um leão. Sabia disso? Lá em 1 Samuel 17, 34 a 37 diz assim: meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha de volta. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Davi estava acostumado a matar leões e ursos. Davi estava em treinamento. Em nossa vida, muitas vezes, os problemas são nada mais do que isso: treinamento. Porque haverão outros, talvez maiores, mas se você não treinar, como você poderá lutar e ganhar as suas grandes batalhas? Os leões, eles serão imparáveis, mas nós podemos derrotá-los. Nesse exemplo, Davi usou um exemplo enorme de determinação. O que Davi falou aqui? Se um leão ou um urso pegar uma ovelha minha, do meu pastoreio, do meu pasto, eu vou atrás dele para pegar a ovelha de volta. Aí,
já é até, eu creio que isso aqui é até mais do que Sansão fez. Porque Davi falou, podia pensar assim, pegou uma ovelha, deixa lá, daqui um dia essas ovelhas aí da cria, já recuperei. Vai falta não. Mas o próprio Jesus disse, né, que a ovelha desgarrada ele vai atrás e busca. Amém. E Davi tinha esse coração. Eu estou com a voz ruim há muitos dias. Não me perdoe. Mas ele tinha esse coração. Por isso que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. O coração de Davi se assemelhava com o coração de Deus. E ele mostrou o que Deus faz, o que Jesus faz. Ele ia atrás do leão para pegar a ovelha. E às vezes nós temos que fazer isso. Olha, os pais fazem isso com facilidade para os seus filhos. Quando vê que o filho está se desviando da igreja, quando vê que o filho está indo para drogas, quando vê que o filho está fazendo algo errado, você faz o quê? Você larga tudo que você está fazendo e vai atrás para tentar recuperar o teu filho. Obrigado. E Davi estava acostumado com isso. Quando ele pastoreava, a Bíblia diz aqui que ele já estava acostumado, já não tinha sido uma vez só. Talvez ele já estava acostumado a não somente lidar com leões e com ursos, mas pensando nos animais daquela região. Talvez ele estava lidando com lobos, com hienas, com chacal, com animal. Mas ele não tinha nenhum problema de perseguir o leão, se o leão tivesse roubado alguma coisa. Agora esquece de ovelha, que talvez você está pensando assim, ovelha é coisa de pastor. Quantas vezes o diabo nos rouba alguma coisa? O diabo está o quê? De redor, rugindo, esperando para tragar e matar, roubar e destruir. Às vezes ele não está conseguindo te destruir, mas ele está te roubando certas coisas. E se nós deixamos que o diabo nos roube e deixa para lá, porque ele é dentuço e feio, aí ele vai voltar no outro dia e vai tentar roubar outra coisa. E a cada vez ele vai chegar querendo tirar mais. E quem aqui pode dizer que o diabo nunca tentou te roubar alguma coisa? E nós estamos deixando o diabo e falar assim, Deus tem misericórdia, Deus repõe. Deus repõe sim, mas eu não quero permitir que o diabo me roube de nada. Nós não precisamos de ficar admitindo que o diabo nos roube nada. Nos roube a alegria, nos roube a comunhão, nos roube ministérios, nos roube casamentos, nos roube amigos, nos roube dinheiro, negócios, propriedades que ele nos roubou. O diabo às vezes está usando pessoas. O diabo é um espírito, ele usa pessoas. Mas a nossa luta não são contra as pessoas, é um espírito que está tratando e trabalhando nelas. Não é contra fulano de tal ou ciclano. A nossa luta é contra principado e potestade. E nós precisamos ir atrás do que o diabo nos roubou. Sabe por que o diabo nos roubou alguma coisa? Porque tinha uma brecha. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos tomar essa brecha. Nós podemos fechar e tomar a legalidade que permitiu o diabo entrar. Quando nós damos a legalidade, Deus é justo até com ele. Eu já falei isso várias vezes. Deus é justo com todos, inclusive com o diabo. Se o diabo tem legalidade, então é de direito dele. Mas você pode falar, Senhor Jesus, agora eu me arrependo daquele problema, daquele pecado. Eu quero retirar essa legalidade das mãos do diabo. Eu quero fechar essa brecha e eu quero de volta o que ele me tomou. Você crê nisso? Amém. Davi nos deu esse exemplo. Se quisermos vencer leões, precisamos ter então o que? Sansão teve coragem, Davi teve determinação. Ele estava determinado, ele estava inconformado. E a Bíblia diz o que Paulo falou: não vos conformeis com este século. Não se conforme com o diabo te roubar. Não se conforme com as perdas. Não se conforme com a injustiça. Não se conforme com a maldade. Vá atrás.
derruba e rouba, né? Pega de volta o que é teu e derrote o leão com determinação, fazendo como Davi. Se você crê, diga amém, né? Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Me dá um tempinho. Tá difícil aqui a garganta. Coragem, determinação. Mas existe outra coisa muito importante que está faltando aqui. Eu já falei de Sansão e eu já te falei de Davi. Quem pode me falar quem também derrotou leões na Bíblia? Daniel. Isso mesmo. E Daniel derrotou o leão sem levantar o dedo. Né? Sansão teve que usar a força, da coragem que Deus deu para ele. Davi teve que correr atrás. Né? Ele foi o contrário, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele correu atrás, ele não correu do problema. Mas Daniel também derrotou vários leões ao mesmo tempo, sem levantar um dedo. E como é que ele derrotou esses leões? Na oração. Daniel venceu o leão, ou os leões, com oração. Lá em Daniel 6, 16 a 22 diz: então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, olha a afronta, a quem você serve com tanta dedicação, o salve agora, né? Parece o soldado romano, né, falando: se você é o rei dos judeus, por que você não sai da cruz aí? Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. A oração te justifica. Daniel tinha sido injustamente julgado naquela cova dos leões, mas Deus é justo e o Senhor Jesus é o nosso advogado. Amém. Por isso não adianta ficar esperneando, querendo fazer justiça, porque Deus sabe. Ninguém quer ser injustiçado, não é gostoso, não é agradável. Mas se caso você for, saiba que o sermão de Jesus disse: bem-aventurado os injustiçados, porque herdarão a justiça de Deus. De Deus, Deus te justificará. Daniel estava tranquilo, ele falou aqui nessa hora, né? Deus bem sabe que eu não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Mas Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de jejum, né? Se você quiser aprender sobre jejum e oração, vai lá e lê o livro de Daniel. E até um livro também profético sobre o final dos tempos. Daniel era um homem de oração. Ele enfrentava os seus problemas, as suas batalhas espiritualmente. Porque tem muita gente querendo batalhar problema espiritual na base do grito, na base da força, na base humana. Mas as guerras espirituais requerem armas espirituais. E a arma espiritual é a oração. Ele resolvia todos os seus problemas buscando a Deus.
Ele julgava na mão de Deus, falava: Senhor, isso aqui é contigo, essa causa não é minha. Resolva os seus pepinos lá no seu trabalho todo dia, mas tem causa que é para Deus. Tem causa que é só para Deus, e você só pode acionar as suas armas. Por causa de uma trama, por causa de uma inveja, Daniel foi julgado naquela cova cheia de leões. Eu não creio que aquela cova existia por uma razão. Vários prisioneiros poderiam ter sido julgados ali antes de Daniel. E o próprio rei falou: é agora, Daniel, só esse Deus aí que você disse que é um Deus verdadeiro, vamos ver se agora ele pode te salvar dessa cova dos leões. Seguramente ninguém tinha sido ileso, ninguém tinha passado ileso daquela jaula, daquela cova. Daniel fez diferente. Ele continuou orando, ele foi tranquilo. Ele percebeu que naquele momento ele estava numa cova, trancado. Ele não podia atacar, porque eram vários leões. Não adiantava ter coragem ali naquele momento, não adiantava ter determinação. O que ele precisava era de oração. Ele estava cercado, ele estava completamente cercado, e não tinha saída, não tinha janela, não tinha porta para que ele pudesse sair. Ele percebeu aqui agora só Deus. É quando o crente fala, né? Agora é só Jesus na causa. Só Jesus a causa. Só Deus agora para dar conta disso aqui. Porque não tem a menor possibilidade. Nada o impedia de orar. Nem ameaças, nem os piores riscos. A mesma oração que ele estava acostumado a fazer sempre, ele continuou fazendo. E quando nós temos o hábito de orar, essas situações aparecem nas nossas vidas, nós temos mais facilidades. O pior desespero é quando alguma coisa desse tipo acontece com o crente que já não está orando, já não tem o hábito de orar. Aí é quando o crente se desespera e vai atrás de todo mundo para orar por ele, porque ele mesmo não está conseguindo orar. E pela misericórdia de Deus, às vezes Deus ainda usa outras pessoas para entrar na nossa brecha, e ficar na frente assim, da nossa brecha. A brecha estava na tua vida, mas alguém veio e tampou. A brecha estava na tua vida, mas alguém teve misericórdia, foi usado por Deus e veio e se posicionou. Falar: diabo, igual o irmão mais velho, né? Você quer brigar com o meu irmão? Vem por cima de mim primeiro, porque eu estou aqui. É por aí. E todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de ter, o irmão mais velho em certas horas na igreja. Alguém que venha a estar batalhando conosco, a se posicionar. Alguém que está mais forte do que nós, espiritualmente, para se posicionar e falar: agora não. Agora eu estou aqui. E aqui para entrar na vida, para querer destruir esse irmão, porque nós somos realmente irmãos, tem que também brigar comigo, porque não vai ser fácil não. A melhor forma de enfrentar as nossas dificuldades, de todas, é a oração. Você pode ter coragem, você deve ter coragem, porque a Bíblia diz que nós precisamos ser corajosos, e o Espírito do Senhor não é um espírito de covardia. Nós precisamos ser determinados, mas existe um momento que nós temos que perceber que é só com oração. E quando você entende isso, o diabo vai continuar bradando, rugindo ao derredor, querendo matar, roubar e destruir. Mas o diabo também não é bobo. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele foge de vós, porque o diabo gosta de presa fácil. Para que o diabo vai querer ficar lutando com quem é mais poderoso que ele, porque está cheio do Espírito de Deus? Ele sabe que ele é derrotado. O diabo vai aonde é mais fácil. Quando a gente vai no pé de manga, como pegar manga, a gente pega quais primeiro? A que está perto assim, a gente tira. Vai subir na árvore para pegar a manga lá em cima para quê? Pois é. Pega a que está fácil. Tem trabalho para quê? O diabo, ele olha assim. Quando ele olha para nossas vidas, ele vai atacando os mais fracos. Mas ele fica olhando, Vamos ver que ele está forte, mas vou olhar se dá brecha. Vou olhar se dá uma brechinha.
Com o poder da oração, irmãos. Muralhas são derrubadas. Amém. Nós já oramos por isso, e até em campanha das 7 semanas das muralhas, antes do ano terminar, lembra? Muralhas caíram. Muitas muralhas caíram. Montes são transpostos, porque Jesus falou assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão ordenar que essa montanha saia dali e vá para lá. Montes são transpostos. Exércitos inteiros são derrotados. Exércitos sem ninguém dar um tiro, sem ninguém levantar a espada. Enfermidades são curadas através da oração. E o impossível acontece. Você crê nisso? Nós precisamos de crer nisso. Se você quiser e quer estar preparado para derrotar os seus problemas, você tem que tratar deles assim como a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia diz lá em Salmo 91:13 que nós pisaremos o leão e a áspide, ou o leão e a serpente, não é? Nós temos esse poder. Nós temos poder. O diabo ele está rugindo como um leão, mas nós temos poder de derrotá-lo. Nós temos poder de derrotá-lo com coragem. Nós temos poder de derrotá-lo com determinação. Mas nós temos a oração, que vai derrotar todas as investidas dele. Amém? Se você crê, amém. No nome de Jesus, porque nós estamos vivendo esses tempos. Os problemas têm se multiplicado. Os problemas, eles estão, exponenciais nas nossas vidas. É uma coisa atrás da outra. Você acaba de vencer uma batalha e tem outra. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. E vós também vencerei. Pode vencer pelo exemplo de Jesus. Amém. Pelo exemplo de Daniel, pelo exemplo de Sansão, pelo exemplo de Davi. Não abaixe a cabeça, não fuja, não ignore, não olhe para trás, não dê as costas, mas levante-se, tenha coragem, seja determinado e acione o poder da oração. Gostaria de te convidar para levantar-se. Para nós levantarmos um clamor agora ao Senhor. Um clamor. Um clamor para que o Senhor venha. A Bíblia diz que quando Lúcifer teve uma rebelião no céu, que a terceira parte dos anjos caíram com ele, mas 2/3 ficaram lá. Por mais que sejam os seus problemas, por maiores que sejam os leões que têm te atacado, muitos mais são os anjos para te proteger. Muitos mais numerosos são os anjos de Deus que são enviados para acamparem também em volta da tua casa, em volta do teu carro, em volta dos teus filhos. Eu gosto sempre de orar pelos meus filhos de noite e digo: Senhor, coloque os anjos aqui acampados do lado dessa cama. Nós podemos falar: Senhor, coloque os seus anjos acampados ao redor da nossa casa também, porque quando o diabo chegar, ele vai vir lá também, os anjos preparados. Nós podemos acionar um exército com uma simples oração. Nós podemos trazer muito mais números para os nossos lados, se nós fecharmos as nossas brechas, nos arrependermos dos nossos pecados, retirar, Senhor, as legalidades da mão do diabo, a legalidade que nós mesmos demos para ele, mas agora nós queremos tomar dele, assim como fez Davi. Nós não queremos, ó Pai, sofrer mais roubos. Nós não queremos que o diabo nos tome mais nada, nenhuma bênção de Deus para nossas vidas, nenhuma bênção de Deus que o Senhor nos deu e que Ele está querendo nos roubar. Pode ser às vezes, ó Pai, uma bênção trabalhística, uma bênção
de relacionamento, uma bênção de um casamento, uma bênção, Senhor, dos filhos nas nossas casas, comendo nas nossas mesas. Bênçãos, ó Pai, de legalização. Bênçãos, Senhor, de igreja, de ministério. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos repreender agora pela oração, porque nós sabemos, ó Pai, que nós podemos te pedir um espírito de coragem, mas esse espírito de coragem já vive em nós, porque o Espírito Santo de Deus é de coragem. Nós te podemos, ó Pai, pedir um espírito de determinação, mas eu também sei que esse espírito já está em mim. O que tem nos faltado verdadeiramente, Senhor, é a oração. É oração em dizer: Senhor, tem misericórdia. Acorde os que estão dormindo. Fortaleça a nossa fé. Tira toda a dúvida. Tira, Senhor, toda a palavra contrária, toda a retaliação do inimigo que cai por terra agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós tomamos da mão do diabo agora aquilo que ele nos roubou. E se você quer agora, queridos, diga verdadeiramente: tome posse da tua bênção. E saiba que o diabo vai continuar tentando te atacar, mas agora você vai estar mais preparado. Posicione-se com coragem. Defenda a tua família. Defenda o teu casamento. Defenda os teus filhos. Defenda a tua honra. Defenda o teu Deus. Se posicione, porque o exército de Jeová está à tua disposição. No nome de Jesus, Deus te abençoe ricamente, tremendamente.